Aí os doutores da lei, os diretores disseram: não, vamos pará-lo. Primeira coisa, ele não tem autonomia de ser mestre, então ele não pode formar discípulo. Aí diz a Bíblia, só Mateus 22 fala de 3 possibilidades improváveis. Eles mandavam os peritos, os doutores, só quem entendia da lei. Então iam a Jesus e viam que ele era mestre. Vamos enganar ele, vamos colocar uma pergunta difícil da lei. Se ele é bom e se ele é mestre, ele sabe. Aí diziam: Jesus, o que é que tu dizes? É lícito pagar tributo a César? Aí Jesus diz: ó hipócrita, por que vocês me provam? Me empresta a moeda. De quem é essa esfinge? É de César. Então, dá a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Eles baixavam a cabeça e diziam: ele é mestre. Por mais de 40 vezes no Novo Testamento, ele é chamado de mestre pelos peritos, pelos doutores, até Nicodemo. Veja que Nicodemo, quando chega, vai com medo, mas diz: Rabi, sabemos que tu és mestre vindo de Deus. Ele não disse que tu és vindo de Deus primeiro, ele teve que baixar a Cristo e dizer: eu sabemos, plural, que tu és mestre. E se tu és mestre, pode continuar. Não pararam, rejeitaram ele. Mas ele estava formando uma geração que Mateus não cita nomes, porque Mateus não conhecia Ney, Mateus não sabia de Natanael, de Walter, de Genival, de você. E agora Jesus vai formar uma geração para ser inabalável. E para ser inabalável precisava algo maior do que as 3 que receberam. As 3 receberam a aliança de novilho, aliança na pedra, e não resistiram. Aí disseram: temos que pará-lo, porque senão ele vai ganhar todo mundo para Jesus, para ele. E só tem um jeito: matá-lo. Porque matando ele, vamos usar os métodos de Roma. Porque a cruz Roma aderiu para punir os revoltosos vencidos e os escravos fugitivos. E a cruz dizia: se matar o líder, quem continuar falando o que ele falar e o que ele ensinou, vai morrer do mesmo jeito. E quem queria morrer de cruz? Então disseram: se a gente abalar e desarraigar ele, acabou essa geração. Aí o capítulo 13 de João diz que Jesus, sabendo que estava chegando a sua hora, ele reuniu a nova geração e diz: eu vou para o meu Pai. Ele vai ensiná-los a ser humildes, a vencer as dificuldades. Quando ele diz: para onde eu vou, vocês não podem ir agora. Aí eles não entenderam, porque olha como era difícil, com base nos estudos do Bet Talmud e do Bet Midrash, como era difícil mudar o coração e o que o judeu aprendia. Porque a própria mensagem e os milagres de Jesus não foram suficientes para mostrar aos discípulos que Jesus estava falando de uma vida posterior a essa. Aí quando termina o capítulo 13, os discípulos não entendem. A reunião vira uma bagunça, no bom sentido. Eles começam a questionar. Aí Jesus usa o capítulo 14, que era o que eles entendiam, porque é cultura. O capítulo 14 mostra uma forma cultural. E eles aprendiam isso, eles sabiam isso. Por quê? Porque na cultura, por exemplo, eu sou um judeu, Genival, pastor Walter é outro judeu. Eu tenho um filho e ele tem uma filha. E na cultura, eu tenho amizade com ele. No caso aqui, Deus com Israel. Aí eu digo a ele: Walter, eu quero me aliançar com você por meio do matrimônio. Eu tenho um filho, eu moro longe, mas você quer dedicar sua filha e entregá-la pura ao meu filho para nos unirmos em laços matrimoniais? Ele diz sim. Aí eu moro longe dele.
Eu digo porque estudei e conheço pessoas da cultura. Tem amigos meus que só conheceu a esposa no dia que foi levar o dote e no dia do matrimônio. Porque o pai é quem acerta a família. Aí eu chegava em casa, falava para o meu filho: eu vou enviar você para casa tal, arrumei uma esposa para você, e eu quero que você vá oficializar, pagar o dote e fazer a promessa a ela. Aí eu enviava meu filho. Só que o meu filho vinha com as moedas ou a prata de ouro e um suco de vinho, de uva. A prata e o ouro era para pagar o dote. Aí eu chegava na casa do pastor Walter, como filho, mandava o meu filho chegava. Aí ele recebia, chamava a moça e dizia: filha, este rapaz é filho de fulano, e ele veio aqui para pagar o dote. Olhe para ele, você quer aceitar como seu futuro esposo? A moça dizia assim. Aí o rapaz pegava a prata ou o ouro e dava ao pai, oficializando o dote. Aí pegava o vinho e dava à moça. E enquanto a moça ia tomando o vinho, o noivo agora declarava um romance de compromisso. Aí ele começava a dizer: eu vou voltar para o meu pai, mas não fique triste e nem deixe o seu coração desanimar. Na casa do meu pai tem muitos aposentos. Se não fosse eu lhe diria, mas eu vou preparar lugar, e quando estiver pronto eu vou voltar outra vez e levarei você para mim mesmo. Para onde eu estiver, você esteja também. Ele disse isso aos discípulos para abrir a mente deles. Levam ele à cruz, mas não esperavam que ele estava fundamentando uma geração inabalável. Terceiro dia, as cordas da morte não podem o prender. Ele ressuscita dentre os mortos. E a primeira coisa que ele faz não é ir para Jerusalém. Ele vai fortalecer, ele vai confirmar, ele vai estabelecer, ele vai, pela graça de Deus, fortalecer a igreja. A última palavra, antes dele subir, os discípulos dizem: por que vocês estão tão tristes? Este mesmo Jesus que vocês estão vendo subir, ele vai voltar. Aí quando o meu filho chegava em casa, a noiva ficou só com a promessa. Quando o meu filho chegava em casa, dizia: pai, está feito. Pagou o dote? Paguei. Fez a promessa? Fiz. Disse a ela que ela vem morar aqui, porque o filho primogênito nunca sai da casa do pai enquanto o pai vive. E se Deus é eterno, vai ser eterno. A glória é eterna. Mandei, pai, tudo feito, está pronto. Aí o que era que eu fazia como pai? Agora eu mandava para a noiva uma garantia de que a transação ia ser confirmada. E qual era a garantia? O selo, o penhor, que quer dizer o primeiro pagamento, que quer dizer uma garantia que vai cumprir-se a promessa que eu fiz. E tinha que ser um penhor legalizado, um representante legal igual a mim. E era esta garantia, era este penhor que ia dar estabilidade à noiva. Porque quando ela padecesse, quando ela sofresse, o penhor estava lá. Ela dizia: ainda está de pé a promessa. 10 dias depois, ele diz: pai, o dote foi pago. E não foi prata nem ouro, foi o sangue. E se foi o sangue, agora a aliança não quero mais em pedra, agora vai ser no coração da noiva. Diga para quem está ao seu lado: desde o dia que você disse sim, você já se comprometeu
O dote já foi pago. Não foi prata nem foi ouro. Foi o sangue de Jesus. Foi o sangue de Jesus. Pode mandar o representante legal, Pai. Eu disse a eles que o Senhor ia mandar. E agora é para ficar para sempre até o dia da redenção. Aí papai diz é agora. Aí Lucas diz em Atos que estava a igreja cerca de 120 crentes com medo da represália em um mesmo lugar. De repente vem do céu um barulho veemente como de um vento poderoso e encheu toda a casa, e foram vistas língua repartida como de fogo, e todos foram cheios do Espírito Santo. Quem tem esse penhor? Quem tem esse selo? Quem tem? Mesmo quando você quer desanimar, o selo está lá para lembrar da promessa que do noivo está de pé. Ele vem. E olha que coisa linda. Para a primeira geração foi em tábua de pedra. Para Deuteronômio, a segunda continuidade, pedra. As 3 gerações, aliança, a lei em tábua de pedra, foram abaladas e arrancadas. Aí Paulo diz a carta aos 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 19 e 20: não sabeis vós que o Espírito de Deus habita em vocês, e o vosso corpo é templo e morada do Espírito Santo, e que o vosso corpo não são de vós mesmos? Então glorificai a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, porque vocês custaram caro. Então olha para quem está ao teu lado e diga: se eu tenho esse penhor, tenho este selo no meu coração, eu já faço um estrago. Diga: imagina eu e você juntos no congresso da Almates. O céu vai baixar, o fogo vai descer, a glória vai descer por causa do penhor. Aí os poderes religiosos, compostos das maiores autoridades, se uniram com o Supremo Tribunal do Judaísmo, o Sinédrio, e disseram: vamos abalar, vamos arrancá-la. Bateram pesado, prenderam, açoitaram, mas eles se tornaram inabaláveis. O que é que a gente faz? Se você ler Atos 4 e 13, olha o que é que os analfabetos fazem. Chamaram Pedro e João à Suprema Corte, e quando Pedro e João abriu a boca, disse Lucas no texto, que vendo a autoridade, a ousadia de Pedro e João, e tendo conhecimento que eles eram iletrados, e letrado no original quer dizer sem conhecimento literário, no português é sinônimo de analfabeto. Sabendo que eles não tinham letra e falavam daquele jeito, ficaram admirados e disseram: isso é discípulo de Jesus, não tem outro jeito. A gente não vai poder abalar. Se é de Jesus, está garantido. Não conseguiram. Aí reuniu o grupo acadêmico. Eles são ignorantes. Para parar um analfabeto e arrancar da mente dele o que ele pensa, coloca um doutor na frente dele, um filósofo. Com 2 dias, se não for o penhor, ele não acredita mais em nada. Aí quem estava terminando o Midrash? Doutor Saulo. Pronto, bom, intelectual. Gamaliel, comeu poeira aos pés de Gamaliel, o mais importante mestre da lei de Moisés. E disse: ele vai arrancar. E ele entra arrancando. Não deu muitos dias, ele já estava com a cara na poeira, e só tendo o direito de dizer: quem tu és? Eu sou Jesus.
Mestre dos mestres, a quem você persegue? Primeiro século, gente, os crentes que aceitavam Jesus eram expulsos do judaísmo. E para ser expulso do judaísmo, a probabilidade era desistir, porque se não faz parte do judaísmo, nem do sistema da sinagoga, que era um sistema, eu não vou comparar, mas tipo um sistema social. Mas se aceitou Jesus, vai ser expulso e vai depender do Império Romano. E para depender do Império, vai ter que esquecer Jesus. Porque para depender do Império, vai ter que reconhecer César como Senhor. E reconhecendo César como Senhor, vai ter que queimar incenso ao imperador, vai ter que fazer culto ao imperador. Então, para arrancar e ser abalado era fácil. Mas esses crentes foram expulsos de Jerusalém e se espalharam por Roma e outras regiões da Ásia. E a expectativa é: eles vão desistirem, porque o imperador agora é o poder político. Mas eles chegavam, e diz Atos que chegaram em Roma e criaram um alvoroço porque não desistiam. Quando pensavam que eles iam adorar o imperador e esquecer a promessa do noivo, eles não. Veja que a palavra maranata, salvo engano, tem a origem aramaica. Então eles passavam pelo outro. Me ajuda aqui, filho. Quando todos pensavam que eles iam adorar o imperador e ia abrir mão e ia ser abalado, eles não. Em vez de dizer Sequirion, que era o César, é o Senhor, que era o costume e a exigência, eles passavam pelo outro e diziam: Maranata, Maranata, Maranata. Ele vem, ele vem, ele vem, ele vem. Eu tive o prazer de pregar em Milano e fui em Roma também, e pude ver minuciosamente a história do Coliseu. Muitos jovens, por causa desta promessa, foram expostos a espetáculos, jogados aos leões. Muitas famílias, não é, pastor João, eram jogadas com os pais, filhos. E os filhos temerosos diziam: pai, o que é que vai acontecer, pai? Aquelas portas vão se levantar e os leões virão, filhos, e vão nos destruir. Mas nós não podemos desistir, porque quando eles não atacar, o noivo já está nos esperando. Jesus já está nos esperando. Aí Paulo prega o evangelho da ressurreição, de arrebatamento, a região da Macedônia, composta da região grega, composta da Macedônia e de Acaia. Em Acaia ele prega a igreja de Corinto, a ressurreição. E depois de 3 anos há uma confusão. Aí ele escreve a primeira carta, estimulando os irmãos a não desistirem, porque a filosofia grega de Zenão e de Epícuros entrou na igreja, e os mestres diziam: vocês estão dando ouvido, Paulo está louco, porque o evangelho que ele prega é loucura. Por isso que 1 Coríntios 1:23 diz: o evangelho de Cristo é loucura, é escândalo para os judeus e loucura pelos gregos. Porque os gregos, filosoficamente, historicamente, eles buscam a felicidade, ou buscavam, no que é palpável. Então ele dizia: depois da vida não existe nada mais, então eu tenho que viver a minha felicidade no que eu tenho aqui. Aí o evangelho de Paulo diz que se eu esperar em Deus só nesta vida, eu sou o mais miserável de todos os homens. O evangelho de Paulo para os gregos era loucura, não entrava, e não entra mesmo não na mente humana, se não for o penhor. Aí diziam: ele é louco, vocês estão acreditando. E aí os irmãos de Corinto vai desistindo. Aí Paulo escreve e termina a primeira carta dizendo: irmão, quem morreu, morreu. Não quero que vocês ignorem isso, mas escuta o que eu vou dizer a vocês. Ei, nem todos nós dormiremos, porque ao som da última trombeta, quem morreu em Cristo ressuscitará primeiro, e depois nós que estivermos vivos seremos transformados num abrir e fechar de olhos. Subiremos, nos encontraremos com Ele nas nuvens, e de lá subiremos com o Senhor e estaremos para sempre com Ele. Olha o que é que ele diz hoje. Se você quer ter agenda na ótica humana, pregue autoajuda.
Mas a palavra de consolação que a Bíblia ensina, que Paulo prega, é a volta do noivo. Veja que ele termina esse assunto em Tessalonicenses dizendo: irmão, consolai. O irmão está triste, o irmão está desanimado, tá. O irmão está padecendo, tá. Consola ele dizendo: Jesus vem, Jesus vem. Consola ele com essas palavras. Esta é a consolação da igreja. A primeira carta causa um impacto. Os falsos mestres entram, desprezando o ministério dele. Aí é quando ele escreve a segunda carta, e ele motiva, por volta de 55 a 57 anos depois de Cristo, esta igreja dizendo que Deus nos selou, e que a promessa dele é assim, e ele nos deu no nosso coração o Espírito, como selo, como garantia da volta do Filho. 62 anos se passam. Aí Pedro sabe que está vindo uma grande perseguição na região da Ásia, 5 províncias romanas. Aí ele escreve a carta, estimulando os irmãos a não desistirem. Veja que ele começa dizendo: irmãos, sejam santos, como aquele que chamou vocês é santo. Não desistam, porque vocês não foram resgatados com coisas corruptíveis, como prata e ouro, conforme a tradição dos nossos pais, mas vocês foram arrebatados, foram transformados pelo precioso e imaculado sangue de Jesus. Aí no capítulo 2 ele diz: vocês... Veja que ele volta ao contexto geracional. Vocês são uma geração eleita. As 3 unções do Velho Testamento ele usa nessa geração: sacerdócio real, unção sacerdotal e real, e profética, anunciar as grandezas de Deus. Vocês são a geração eleita, sacerdócio real, profético, para anunciar as virtudes daquele que chamou vocês. E o que era que estava por vir? Nero. Vou parar, vou abalar. Eles desistem. Vai queimar crente. Mas Pedro já tinha preparado: vocês vão padecer um pouco, mas o Deus de toda graça, que nos chamou em Cristo Jesus, Ele mesmo fortalecerá vocês. Ele mesmo vai manter vocês inabaláveis. Ele mesmo vai dar graça para vocês não desistir. Não desistam. A história diz que Nero queimou muitos crentes, mas não abalou a igreja. Queimou tanto crente que faltou lenha. Se faltou lenha, é porque não foi suficiente a perseguição para parar a igreja. Aí se torna Paulo, Pedro, inimigo do Estado. Se parar Pedro, a igreja para. Vai desistir? Não. Vai ser crucificado? Não importa. Eu só exijo não ser crucificado como Jesus foi. Me coloca de cabeça para baixo, mas não desisto mais. Segundo, Paulo se torna inimigo. Parando Paulo, por quê? Ele está pregando a volta do noivo. Aí Paulo vai ser decapitado, mas antes ele escreve a nova geração: estou sendo oferecido, mas combati um bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Agora o que me aguarda é a coroa da justiça, a qual o justo juiz vai me dar naquele dia, não só a mim, mas a todos que amarem a volta do Senhor. É decapitado, mas a igreja é inabalável. 92 antes de Cristo, depois de Cristo. Aí aparece o velhinho, quando ninguém esperava mais. E o velhinho vai escrevendo para os jovens. Você vê que quando Pedro escreve o capítulo 5, ele está escrevendo para os velhos e para os jovens. A epígrafe diz isso. Agora João olha para os jovens e diz: filhinhos, vocês são fortes, é já a última hora.
que parar o velhinho, joga ele no tacho de fogo. Jogam. Quando pensaram que tinham conseguido, ele não se queima nem um fio de cabelo. Então exila ele na ilha de Patmos. Eu quero ver ele escrever mais para ninguém. Aí ele diz em Apocalipse: irmão, eu estava preso na ilha de Patmos por causa do testemunho do Senhor. E no dia do Senhor eu fui arrebatado, e ouvi voz como voz de muitas águas. E quando eu olhei para trás para ver quem falava comigo, eu vi 7 candeeiros, e no meio dos candeeiros estava um semelhante ao Filho do Homem, e eu pude ouvir ele falar. E quando eu olhei para ele, me assustei, porque ele estava vestido de um veste comprido, um cinto de ouro, um cinto em volta do peito, e o seu cabelo era branco como a lã, como a neve, os seus olhos brilhavam como chama de fogo, os seus pés como latão reluzente. Quando eu ouvi, eu caí aos seus pés e caí como morto. Ele veio, me levantou com a mão direita e me disse: João, tenha medo não, sou eu sou o primeiro, eu sou o último, eu fui morto, mas eu estou vivo, eu tenho a chave da morte e do inferno. Ai, prega, escreve, guarda o que tem para ninguém tomar a tua coroa. Eis que eu cedo venho, eis que eu cedo venho, eis que eu cedo venho. Ele pegou o doutor e pegou o analfabeto. Esse evangelho tem lugar para o intelectual e para o ignorante. E não pararam. Tentaram todos os meios e não pararam. 2000 anos se passaram aproximadamente, e fizeram de tudo para desestabilizar a igreja. Mas não consegui. Agora olha para quem está ao teu lado e diga: agora chegou a nossa hora. Nós estamos sendo bombardeados por alguns céticos midiáticos que estão pregando que a teologia pentecostal não existe, só existiu para a igreja primitiva. Alguns céticos midiáticos que estão invadindo as nossas casas, os nossos celulares, os nossos iPads, querendo tirar essa esperança de nós. E muitos deles me ligam dizendo: Bento, para de pregar a Bíblia, para de pregar arrebatamento, que isso não existe. Tu vai ficar para trás, porque a nova geração não quer ouvir mais isso mesmo. Você tem que trazer coach, autoajuda. E eu digo a eles: continuem pregando o que vocês querem, mas enquanto eu respirar, eu vou pregar Bíblia e arrebatamento e Pentecostes. Porque ainda tem uma geração inabalável. Ainda tem uma geração inabalável. Deixa eu ver se tem parte dela aqui. Ainda tem uma geração que acredita. Ainda tem uma geração que não se curva. Ainda tem uma geração que não se... Diga lá de raia, chavaplo gachavaide. A lamaraia da igreja rise, ele precata chata fora. A lamaraia chata cachava, ela Israel, ela precata chavaia da raia. A minha unção está sendo derramada nesta noite, diz o Senhor desta igreja. Ei, geração atual, recebam a apoteose da unção. O penhor nos garante. Primeiro século, os grupos religiosos perderam para o penhor.
o selo foi maior e não conseguiram abalar a igreja. Primeiro século, o Supremo Tribunal Judicial do judaísmo perdeu para o selo, não conseguiu abalar a igreja. Quarto século por diante, terceiro século, o poder político, através do império e as suas decisões, não abalaram a igreja. O Coliseu Romano não conseguiu abalar a igreja. A pandemia veio na nossa geração e muitos séculos que desafiavam: quero ver a igreja agora, vai acabar. A pandemia não abalou a igreja. Todos ficaram para trás e a igreja de pé, de pé, de pé, de pé, de pé, adorando ao Senhor. Quem tem o penhor, quem carrega o selo, então fica de pé, por favor. Vamos renovar os votos. Se você pode, se você quiser, se você puder, vamos renovar os votos. Se você está perto de uma pessoa do mesmo sexo, vira para ela aí, me ajuda aqui, meu amigo Ney. Vira para ele assim: pastor, olha para ele, olha para mim não. Se for íntimo do mesmo sexo, olhando para ele, diga: eu não quero nem saber como você começou, Almaty, quero saber como vai terminar. Diga: vou terminar do mesmo jeito, inabalável. Diga: a trombeta pode tocar hoje, e se ela toca hoje, eu vou subir pertinho de você, só para tirar onda. Diga para ele: mas se ela não toca hoje, eu quero marcar um encontro com você. Lembra daquela rua de ouro do Apocalipse, pertinho do muro de jaspe? Eu quero te ver lá. Diga a ele. Diga: se eu for primeiro, eu vou te esperar, mas se tu for primeiro, me espera, porque vai feder o negócio aqui, mas eu vou permanecer inabalável. Diga a ele: me faz um favor, se tu encontrar alguém a partir de hoje que pensava que eu ia desistir, dá um recado a ele: vai ter que me engolir, que eu vou continuar inabalável, inabalável. Abraça ele. Eu sou o mesmo e eu não mudo. Eu estou no meio desta geração. Eu estou fazendo coisas grandes no meio dela. A minha unção vai tomar conta dela, e prodígios e milagres vão acontecer. E nesta noite eu estou derramando a minha unção, diz o Senhor, na minha igreja. Recebam agora, diz o Senhor, agora. Quem tem o selo, coloca a tua mão direita para o alto aí. Na palma direita da tua mão, eu ministro a unção que está sobre a minha vida. Uma pedra que queima dentro de mim e que não se apaga. Recebe como sinal, coloca no ombro de quem está ao teu lado e diga a ele: receba a unção, receba renovo, ó inabalável, receba a unção, receba renovo. Seja batizado agora, fale em línguas estranhas agora. Vai, 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 incendeia ele, incendeia ela, incendeia ele, incendeia ela.